Tudo bem? A turma está diminuindo, hein? Acho que a aula do professor está ficando chata, né? Não é isso? Está ficando enjoativa. Não tem problema, não. Esse fenômeno é comum mesmo, viu? Quando a gente começa a encher as pessoas de informação, elas se afastam, dão tempo para processar aquilo, para cair a ficha, para depois sim elas retornarem. Porque, veja, tudo que a gente tem mostrado, tudo que a gente tem ensinado, tudo que a gente tem estudado junto aqui, ela é algo novo, é algo que, para quem tem uma cabeça formatada pela religião, pelas tradições, pelas culturas, pelo meio familiar, pela educação, todos nós somos, de certa forma, a gente foi estruturado, né, com modelos que a gente chegou aquele processo atávico, vai passando de pai para filho, de pai para filho, de pai para filho, a gente chega, né, chega dentro do... A gente cai de paraquedas no mundo e já está tudo pronto. A nossa sorte é que nós somos brasileiros. Porque o Brasil, como dizia o nosso querido Darcy, do PDT lá, Darcy Ribeiro, ele dizia assim, o Brasil é um país novo. O que quer dizer isso? É país novo porque... Por que isso é bom? Boa noite. Boa noite, podem se acomodar. Por que é bom ser um país novo? Porque você está dentro de um país que não existe aquelas tradições milenares, né? Um casamento na Índia, por exemplo, dura 3 dias de rituais, né? Que se sucedem um ao outro, assim, que eles são obrigados a cumprir rigorosamente aquilo, né? Imaginou o noivo louco para pegar a noiva? Tem que esperar 3 dias, vem um, passa a mão na cabeça, outro fazer uma dança aqui, depois tem que comer um negócio ali, depois tem que subir o morro lá, depois tem que descer aqui, cara, uma cristã que aguenta, né? Mas é assim. Imagine as pessoas no Japão, na Índia, na China, nesses países milenares, onde a força da tradição é muito forte, né? Para um japonês, por exemplo, é altíssimo o número de suicídios lá. Por quê? Porque eles têm toda uma tradição que você desde cedo é preparado para ser parte daquele sistema, parte daquele modelo. Então, se qualquer evento, qualquer circunstância da vida faz com que você, através de uma escolha errada, de qualquer coisa, deixe de fazer parte daquilo, passe a ser colocado como um pária do sistema que já está pronto, aquela tradição que já existe, a pessoa não suporta. Ela perde completamente a conexão, o centro, a estrutura e acaba tirando a própria vida. Então, nesses países é complicado isso. Complicado porque são tradições muito... O Brasil não. O Brasil é novo. O Brasil aqui qual foi o Oswaldo Andrade? O Oswaldo Andrade, ele fez aquele manifesto antropofágico, não sei se vocês já ouviram falar, da antropofagia. O brasileiro é isso, ele é antropófago mesmo. Ele pega tudo que vem de fora, ele mistura e faz um negócio diferente, um negócio novo, ele não tem problema, preconceito com nada. Pode vir o samba, o tango aqui no Brasil, a gente pega o tango, mistura com o samba, a gente faz a bossa nova. Pode vir o rock lá, a gente mistura com o forró aqui, faz o samba reggae. A gente vai misturando, não tem problema. A gente aqui é um caldeirão mesmo. O brasileiro, ele tem essa coisa de miscigenar, de misturar, não tem preconceito, não tem problema. Então não existe tradição aqui, aqui é sempre tudo novo. Então as pessoas têm uma maior liberdade de se expressar, de ser o que são. A cultura aqui é muito rica por causa disso. Você vai em outros países milenares, não, aquela mesma musiquinha lá, há mais de 500 anos, tem, aquilo não tem jeito. Aqui não, você chegou aqui é outra coisa, o negócio muda. Se bem que, como eu estava dizendo para vocês,
isso não é por acaso, é um processo integrativo que está acontecendo no mundo, né? O Oriente está se ocidentalizando. Então você hoje encontra no Oriente, na Índia, na China, tudo quanto é tipo de música, tudo quanto é tipo de comportamento que é comum no Ocidente, graças à internet, à televisão, uma série de coisas. Esses países muito fechados como a China já é mais difícil. Eles têm uma censura muito grande, eles têm um controle muito grande do que o povo pode assistir ou não pode. Mas na Índia não, na Índia você já vê uma contaminação muito grande de costumes ocidentais, né? E nós aqui também, do Ocidente, estamos cada vez mais envolvidos com as tradições e com as culturas orientais. A gente vê aqui o yoga crescendo muito, o rei, né? A gente vê tanta coisa acontecendo, não é isso? Por quê? Porque o mundo passa por um processo de integração. Uns estão aprendendo com outros. É a lei da sociedade que a gente encontra lá em Kardec sendo elevada à quinta potência, sendo colocada como realidade no mundo, para que uns possam aprender com os outros. É assim que está acontecendo. Então a gente não pode nunca, jamais se fechar naqueles conceitos, naquelas tradições, naqueles valores, naqueles modelos, naquelas coisas prontas, naquelas verdades, naquela coisa do certo e do errado. Isso aqui é o certo, isso aqui é o errado. Escrevi aqui, falando em certo e errado, uma frase de um poeta persa chamado Rumi. Esse poeta viveu em 1273. Ele nasceu na Pérsia, morreu na Turquia. Além de poeta, ele foi um grande pensador, um grande filósofo, um ser iluminado. Rumi, ele é, assim, o grande avatar, vamos dizer assim, do sufismo. O sufismo é uma corrente de pensamento, né? De um pensamento muito próximo do budismo, muito próximo do taoísmo, que um entendimento oriental mesmo de colocar o ser humano, o ser dentro de um patamar mais universal, mais unificado. Então ele diz aqui, além das ideias de certo e errado, existe um campo. Eu me encontrarei com você lá. Né? Uma frase louca, esquisita, né? Mas o que é esse campo que existe além? Porque, veja só, para nós chegarmos a esse campo, nós temos que ir além do que é certo, do que é errado. Não é isso? Para nós chegarmos a esse campo, nós temos que ir além. Porque se nós ficarmos no terreno, na instância do certo e do errado, a gente nunca vai chegar nesse campo, porque ele está além. Concordam com isso? Estão entendendo isso? O que ele está querendo nos dizer com isso, gente? Veja só. Para nós, para o ser humano, em geral, é difícil você entender um mundo sem você partir de um modelo de certo e de errado, sem você se orientar por esse paradigma, não é isso? Porque o que é um paradigma? Paradigma é um modelo. O mundo tem um paradigma pronto, é um paradigma dualista. Isso não é só aqui, isso é no Oriente, é no Ocidente, em todos os lugares existe um paradigma dualista. Olha, o que é o dualismo? O dualismo existe, ele está dividindo as coisas em dois. Ele está te convidando o tempo todo a fazer uma escolha. Ele está te convidando o tempo todo a julgar. Percebe que Jesus não era dualista porque ele não julgava? E ele dizia, não julgueis ainda. E de jogar a pecadora dos pés dele, falava, julga. Jesus falou, não, eu não. Atira vocês a primeira pedra, quem tiver sem pecado. Ele não julgava também. O tempo todo ele condenava a justiça dos escribas, dos fariseus, dizia, se a justiça de vocês não for maior do que essa aí, dos escribas e dos fariseus, vocês estão mortos. Ele dizia isso. Então o tempo todo ele usava até dessas ironias conosco.
mostrando que não existe equívoco maior do que julgar. Porque a gente julga o tempo todo, porque a gente sempre parte de um pressuposto que existe uma coisa certa. E aquilo que a gente está condenando é errado. A gente sempre parte desse pressuposto. Só que a gente não se deteve no fato de que o certo é apenas uma ideia. É uma ideia que existe dentro de você. Vocês lembram? Mostrei para vocês como é que se forma uma crença. Vocês lembram disso? É um conjunto de ideias que se associam, formam, portanto, uma crença. Aquela crença, colocada em prova, transforma-se em uma convicção. E essa convicção resulta no quê? No caráter da pessoa. Então a pessoa ela tem um caráter. Caráter quer dizer conjunto de características. Todo mundo tem um conjunto de características específicas, porque cada um tem um caráter. E como é que se formou o caráter de uma pessoa? A partir de um conjunto de convicções. Como é que se formaram essas convicções? A partir de um conjunto de crenças. Como é que se formaram essas crenças? A partir de um conjunto de ideias. Então, se eu acho que uma coisa é errada, é difícil eu ir até a superfície e querer mudar o meu caráter. Não, eu tenho que mudar as ideias. Vou remover aquelas ideias? Não. Vou começar a acreditar, dar crédito em novas ideias. Para que essas novas ideias se transformem em novas crenças. Para que essas novas crenças se transformem em novas convicções. Para que essas convicções possam fazer parte do meu caráter. Isso é um processo de transformação. Toda transformação existe a partir das ideias. Então, quando você liga uma televisão, você está diante de ideias que estão se passando ali. Você liga um rádio, você lê um jornal, uma revista, você conversa com alguém te diz alguma coisa, ele está te vendendo o quê? Uma ideia. Aí você pega a ideia da Ione, pega a ideia do Felipe, junta essas duas aqui que são muito parecidas, aí na televisão falou a mesma coisa, pega a ideia da televisão, aí lê o jornal, tá a mesma coisa, pega a ideia do jornal, opa, já tem 4, eu começo a acreditar naquilo. Entenderam? Comecei a acreditar naquilo, pronto, aquilo passa a fazer parte do meu comportamento. As minhas decisões, as minhas escolhas são orientadas por essa crença. E eu coloco aquilo à prova, eu vi que tem resultado, que é assim mesmo. Pronto, agora eu estou convicto. Ok? Esse conjunto de convicções define realmente o que eu sou. Então percebam que é difícil a gente mudar o que a gente é. A gente tem que reconstruir, gente. Não adianta a gente viver numa trincheira contra o que você é, ou com raiva de você mesmo, ou tentando se punir, como é muito comum, viu, gente? Quantas pessoas procuram nossos tratamentos, a vida dela não funciona, nada dá certo, ela só atrai pessoas ruins para a vida dela, só pessoas que se aproveitam dela, só pessoas que as tratam mal, só ambientes. As coisas funcionam assim, ela atrai aquilo. Por quê? Porque dentro dela existe uma necessidade de se punir. Existem coisas que não foram bem resolvidas. Existe um processo de autoflagelação inconsciente. Existe dentro dela um personagem que não foi perdoado, que é ela mesma. Ela mesma, através de erros que cometeu, de coisas que fez, não se perdoou, e naquele momento que ela começou a fazer afirmações do tipo: eu sou um lixo mesmo, eu não mereço,
eu mereço sofrer, eu mereço ser violentado, eu mereço apanhar. Onde é que se viu fazer uma atrocidade dessa? Onde é que se viu? Eu sou uma pessoa fraca. A pessoa faz essas afirmações. O que acontece? Esse monte de ideia que ela está colocando ali, que está sempre sendo reforçada pelo meio que ela está ali, né? Pelas informações que chegam de fora, do pai que aponta o dedo e diz uma coisa, da esposa que diz outra, do filho que diz outra, do patrão que te humilha e tal, e você vai, essas ideias elas começam a se juntar e vão montando essa crença dentro de vocês. O que acontece? Você cria dentro de você um programa absolutamente devastador, destrutivo, nocivo e negativo. A sua vida não funciona porque você tem uma ideia ali assim. Ah, mas como é que eu vou arrancar isso? Existem tratamentos para isso, psicometria, IFT, cura quântica, cura prânica, sei lá, descarrego, tem um monte. Vocês podem procurar, tem um monte de coisa por aí que pode te ajudar nesse processo. Mas não existe nada mais eficaz do que você construir a partir de novas ideias um novo caráter, uma nova convicção. E esse poder é de cada um. Ninguém tem o poder de fazer isso por vocês. Ninguém pode chegar e falar, olha aqui, você vai ser rico daqui a um mês. Estralar o dedo, daqui a um mês ele está rico. Não, ele tem que construir essa ideia da prosperidade dentro dele, sabe? Com novas ideias. E isso tem que ser mais forte. Vocês lembram da historinha dos dois lobos? Né? Do lobo branco, do lobo mau e do lobo bom? É isso, a gente tem que alimentar o lobo bom. A gente tem que alimentar um outro pensamento, outras ideias para criar novas crenças, para se orientar. Elas têm que ter força, elas precisam ser alimentadas, nutridas constantemente. Então existem várias técnicas de afirmações. A gente tem um acervo gigantesco de terapêuticas e de técnicas e de métodos aí à disposição para vocês usarem a favor de vocês, de um novo pensamento, para criar uma nova identidade, entendeu? Para viver melhor, vamos dizer isso. Então, por que eu entrei? Até saí um pouco do tema do certo e errado, porque a gente considera certo e errado, porque isso não é uma coisa natural, isso é uma coisa artificial. O certo e errado, ele existe na instância da nossa mente, na instância do nosso ser artificial, do nosso ego. O nosso ego, ele não existe sem o certo e errado. Ele precisa do certo e errado. Ele precisa dessa dualidade. Ele precisa se separar. A criança que não tem o ego ainda desenvolvido, que está ali no colo da mãe, mamando no peito da mãe, está ali. Ela não sabe que ela é uma, mãe é outra. Ela não sabe nada disso. Ela está integrada com tudo aquilo. Ela não sabe o que é certo, o que é errado. O movimento da existência vai criando dentro dela, vai separando as coisas, né? Vai separando. A primeira noção que ela desenvolve é a noção do ego, do eu. É a primeira coisa que é desenvolvida no ser vivo é a noção do eu, do ser humano, né? Então, uma vez que isso desenvolve, é que ele começa a entender o outro. Aí começa todo o processo de construção. Mas não tem como nós falarmos em certo e errado sem cairmos nessa armadilha de que estamos sendo obrigados e convidados a julgar quando uma coisa é certa ou quando uma coisa é errada. Porque se eu digo que o seu comportamento é um comportamento errado, é porque eu estou julgando. Entendeu? Eu estou me colocando numa condição superior, sabe? Eu estou me colocando numa condição diferenciada.
Então, para mim, o que você faz é errado. Ó, já começa, a frase é perfeita. Para mim, o que você faz é errado. Não é isso? Então, quer dizer, por quê? Por que eu considero que o que ela faz é errado? Porque dentro de mim existe já uma série de conceitos prontos. Conceitos do que é certo e do que é errado. Conceitos que não são naturais. Conceitos que foram introduzidos pela cultura, pelas tradições, pela religião, pelos paradigmas sociais. Conceitos que foram introduzidos pela filosofia. Né? Então é isso. Então já chega pronto para mim que o que você faz é errado. Pô, mas por que o que ela faz é errado? E o que eu faço é certo? Porque eu me coloco sempre como referência. Eu sou aquilo que é certo, bem-sucedido e perfeito. Tudo que não se ajusta ao que eu sou é errado. Então, enquanto eu ficar alimentando essa ideia errada, equivocada do ego, do eu, do centro mais importante do universo, sabe, dessa referência aqui, condenando todo o resto, essa ideia de certo e errado, vai ser impossível alcançar esse campo que existe, onde não existe nada. Porque uma vez que o que ela faz para mim não é certo, não é errado, o que eu não estou pouco importando para o que ela faz, o que ela é, o que ela expressa, o que ela diz. Não, eu estou apenas respeitando, aceitando e vivendo bem com isso, sem conflito, sem antagonismo, sem nenhum tipo de luta, sem me sentir agredido, sem se sentir afetado. Uma vez que nada do comportamento dela me afeta, é como se eu e ela fosse uma coisa só. Eu me encontrarei com você. Não existe encontro, portanto, enquanto existir a ideia do certo e errado. Eu não posso encontrar com ela, eu vou estar sempre distante, me defendendo. Eu vou estar sempre colocando um muro entre a gente. Um muro que diz, não, aqui é a direita, lá é a esquerda, lá é PT, Deus me livre. Lá está aquele pessoal louco, insano, os mortadela, não, eu sou aqui, sou coxinha. Não é isso? Então a gente coloca um muro aqui e acabou. Porque você já tem todo um conjunto de ideias que foram. Vai a Globo News lá, começa a colocar na tua cabeça, você liga lá e fica ouvindo aquele monte de... Aí você vai, daqui a pouco... Não é isso? Daqui a pouco você sai, tudo que está contrário àquilo que você ouviu, não. Então as pessoas não estão conseguindo mais. Existe hoje no mundo um processo de separação dualista mesmo, uma coisa terrível, de conflito. Isso não tem como acabar bem. As guerras começam assim, as guerras civis começam assim. O país está na iminência realmente de um processo de guerra civil. Não chega a essas consequências porque o brasileiro ele é muito pacífico. Ele xinga, ele esperneia, aponta o dedo, ele deleta você do Facebook e tudo. Mas depois ele se encontra e fala, você parece bobo, meu. E começa e acabou. Ele resolve ali. Agora, se fossem outros povos mais beligerantes que a gente conhece por aí, né, esses que matam em nome de Allah, já imaginou, com todo respeito, mas existem muitos outros aí. Então, percebam que essa questão do certo e do errado é difícil da gente julgar. É difícil a gente entender que uma pessoa age de acordo com o entendimento, com o nível de consciência que ele está. Você não vai dizer que um leão é errado, é perverso, é mau, porque ele estraçalha uma zebra e se alimenta das vísceras dela. Mas é isso que a gente faz. Pra gente é natural isso, não é? Quem vai ficar com raiva do leão porque ele fez isso? Ninguém. Porque o leão age de acordo com a consciência dele, de acordo com o Dharma dele. O Dharma dele é matar, é destruir.
Isso faz parte do Dharma do leão. A zebra é correr o máximo que puder, a hora que ela não aguentar mais, o azar é dela. Isso é o Dharma da zebra. Mas é a cadeia alimentar. Mas ela precisa... Vejam só que coisa curiosa. A gente olha assim, né? A gente olha o coelhinho está lá dentro da toca. Imaginou se o coelhinho vivesse dentro da toca, com a coelhinha, aí ele ficar copulando com a coelhinha o tempo todo, só nascendo coelhinho para tudo quanto é lado. Aí tinha uma graminha ali na frente, ele ia na graminha, comia a graminha, fazia o cocôzinho, voltava. Ia passar uma vida, 2 vidas, 3 vidas, tudo perfeito, tudo funcionando. Ele vive extremamente acomodado, né? O que Deus faz? Coloca os predadores ali. Então, para ele sair, para botar a cara para fora, para comer uma graminha, ele vai ter que enfrentar uma cobra, um felino, um predador qualquer, até os que estão do ar, os gaviões, de longe ver os coelhos, já, entendeu? Então ele tem que ficar muito esperto, ele tem que vazar para tudo quanto é lado, pular para cá, para lá, se esconder aqui. Ele acaba desenvolvendo as suas potencialidades através desses mecanismos de fuga que ele vai acionando. Então ele acaba transcendendo a condição de coelho. Daqui a pouco ele já não é mais um coelho, já é um ser mais, entendeu? De tanto que ele se esforçou, que ele acionou suas potencialidades. Então está tudo certo. As coisas, elas estão inseridas dentro de uma lógica evolutiva. A gente que não enxerga isso, a gente tem uma mente tão estreita que a gente só julga o evento. Esse é o problema. Ah, fulano matou o outro. Ah, vamos matar esse fulano. Então é o dente por dente, olho por olho. Pena de morte já, onde já se viu matar o outro. Um pai de família, isso, aquilo. Você já construiu dentro de você todo um raciocínio em torno de um evento. Acabou ali. Agora, quando você começa a dar um passo para trás, 2, 3, 4, olhar aquilo de uma forma com uma distância maior, tentar entender a lógica disso. Primeiro que ninguém morre. No Bhagavad Gita, no diálogo entre Arjuna e Krishna, ele já falou isso, olha aqui. Não sei porque você está preocupado em matar os seus familiares. Pode matar, porque ninguém morre. A gente vive muitas... Eu me lembro de todas as minhas vidas. Um dia você vai se lembrar das tuas. A calma com que ele fala disso, a visão dele, completamente diferente da nossa, né, ocidental, né? A vida pra gente, a gente quer salvar, proteger de todo jeito, né? A vida pra gente é uma coisa sagrada que a gente tenta realizar a todo custo, né? Uma preocupação desgraçada com a vida, né? Jesus chega e fala, aquele que tentar salvar a própria vida vai perdê-la, viu? É melhor você perder para poder ganhar. Porque ele está falando já do desapego da própria existência, das coisas que a gente valoriza tanto, mas enfim. Então, se a gente não sair dessa lógica nossa estreita e curta, não entender que aquele que mata está agindo não porque é assassino, porque é isso de acordo com o nosso julgamento, mas ele está agindo de acordo com o Dharma, com a natureza dele, com a condição dele, e que se o outro atraiu ele para matá-lo, é porque o outro traz demandas internas relacionadas ao seu histórico de outras vidas, relacionadas às culpas, aos remorsos, a todas as pessoas que ele prejudicou e já matou, e que precisa daquela experiência para crescer, para transcender. Se a gente não começar a usar esses elementos, essas equações aí, essas fórmulas, a gente não fecha essa equação. Então não existe ninguém mau, não existe ninguém bom. Existem as pessoas como elas são. As pessoas como elas são dentro da realidade delas. Você não vai dizer que um leão é mau porque ele mata. Nem que o outro ser humano é mal porque mas o leão não tem razão. Mas será que o outro tem razão? Será que o nível racional dele está desenvolvido de forma satisfatória? Será que o que ele teve em termos de informação, de educação, como é que foi a infância dele? Você começa a entrar dentro do sistema da pessoa, você faz uma análise não cartesiana, mas uma análise sistêmica.
Você começa a entrar dentro do sistema da pessoa, você vai ver que ele tinha um pai bêbado, uma mãe prostituta, ele viveu no meio da favela, não teve acesso a estudo, ele foi estuprado, ele foi humilhado, ele sofreu todo tipo de violência, ele cresceu na rua, ele passou fome, passou todo tipo de desgraça. Ninguém vê isso, só vê a pessoa ali que já emite o jogo, cola o rótulo nele, não é? O cara não presta. Quer dizer, a gente tem isso. É evidente, eu não estou, né? Eu não estou defendendo essa ideia da violência, não é isso. Eu estou querendo dizer para vocês que a violência pior que existe parte de dentro da gente. Nós é que somos violentos, nós é que alimentamos isso. E a gente vai ser um dia obrigado a pagar essa fatura. Quando a gente fala, por exemplo, gente, em pena de morte, países que adotam a pena de morte, como os Estados Unidos, por exemplo. Um país tão democrático como aquele, por que existe a pena de morte? Sabe por que existe? Porque em alguns estados, não em todos, porque nesses estados existe a pena de morte? Porque é a vontade da população. E a vontade da população é soberana. E a partir da vontade da população é que se criam as leis. Portanto, cada pessoa que morre na pena de morte, cada cidadão daquele estado é um assassino. Porque se você mata Felipe, porque cometeu um crime, porque roubou e acabou matando a pessoa, e eu vou lá e mato você, no que eu estou sendo melhor do que ele? O governo, portanto, ele é tão assassino quanto aquele que assassina. E quem é o governo? O governo sou eu, é você que defende a pena de morte, somos nós, é o nosso ódio. É o nosso ódio que está fazendo com que isso se transforme em realidade. Sonho que se sonha só, é só um sonho que se sonha só. Sonho que se sonha junto é realidade. Não é isso? Que está na música do Raul? Mas isso é verdade. Então a gente transforma em realidade aquilo que a gente sonha junto. Aquilo que a gente se sente junto, aquilo que a gente trabalha junto. Então a gente tem que ter muito cuidado com o que sente, com o que pensa, com o que emite, como processa a realidade. A gente tem que processar a realidade de uma forma pacífica, para ter um mundo melhor, principalmente para nós mesmos. Porque o mundo só existe dentro de você, gente. O mundo não existe do lado de fora. Do lado de fora é um conjunto de informações, de coisas e de energias que estão ali. Quem dá significado para essas informações são vocês. Essas coisas ganham significado dentro de vocês, não é fora. Fora elas não terão significado algum. O mundo não existe sem a consciência. Para que o mundo exista, precisa-se de consciência. Percebe isso? A Célia estava falando do João Hélio. O João Hélio é aquele garoto do Fantástico. Que o mundo ficou pedindo a cabeça dos dois assaltantes que levaram o carro da mãe que estava com a criança no banco de trás, né? E a criança, eles saíram disparados, a criança ficou enroscada no cinto e ficou sendo arrastada do lado de fora durante muito tempo. Aquele carro correndo, os dois ladrões desesperados com a criança sendo esfacelada no asfalto. Esse é o caso do João Hélio, que deixou todo mundo horrorizado. Que no Congresso começou a se falar em pena de morte, começou a se falar em pena perpétua, começou a se falar em todo tipo, né, de situação justiceira, de dente por dente, de olho por olho, né? Meses depois, João Hélio dá uma comunicação através de uma psicografia, e ele diz o seguinte na psicografia: para que as pessoas se acalmassem, porque ele precisava passar exatamente por aquilo que ele passou. Porque numa outra vida, ele foi uma pessoa muito poderosa, tinha muitos escravos, e todas as vezes que ele queria punir, dar exemplo, ele amarrava um escravo na biga do carro dele, e saía disparado do cavalo, e o escravo ia se esfacelando pelo chão.
na frente de todos os outros escravos. Então ele fez isso várias vezes. Então ele encontrou as condições adequadas nessa vida para poder resgatar isso. E aí, qual que seria a opção então? Oi? Qual que seria a opção? Não pune mais ninguém então? Você está dizendo o quê? Para não punir? Não. Nada. Não acontece um fato desse e não, são todos evoluídos. Não, gente, eu não estou dizendo para... Existem as instituições, calma. Eu não estou dizendo que as pessoas não terão que ser punidas. As pessoas vão passar pela punição, existem as instituições para cuidar disso, existem as formas, essas coisas sozinhas serão resolvidas, entendeu? Quando você tem uma instituição funcionando, a pessoa comete um crime, essa pessoa é presa, a pessoa é levada, ela vai pagar pelo crime. Só que não vai te fazer bem sentir ódio dessa pessoa, julgar essa pessoa, condenar essa pessoa e alimentar cada vez mais essa ideia. Porque veja, existe uma tentativa de correção eu sei, da forma que deveria ser feita. Eu sei. A nossa situação hoje, Gabriel, a nossa situação hoje é essa. O Ocidente ainda é farisaico. Nós ainda somos judeus. Nós ainda vivemos a coisa do dente por dente, olho por olho, da punição. A gente vive isso. A gente não está em condições ainda de pensar de uma forma diferente. A gente não está pensando, por exemplo, em trabalhar o sistema. A gente está querendo trabalhar as peças, as partes. A gente acha que pega, prende, pune e acabou. Não, o sistema está do mesmo jeito. Vai produzir outro. Aí produz outro, você pega, tira, pune, mata, acabou. Vem outro. Porque o sistema não foi mexido. Quando eu falo isso, eu estou dizendo que a atenção do cidadão, no futuro, não vai estar voltada só para a repressão. Vai estar porque isso é enxugar gelo. Ela vai estar voltada para mexer no sistema. É trabalhar a educação, a inclusão, é trabalhar uma série de coisas voltadas para a promoção humana. Políticas inclusivas, pensar o cidadão de uma outra forma. Não pensar o cidadão assim, como algo que está incomodando, pega, tira e pronto. Mas tudo bem, eu não estou defendendo quem mata, não é isso. Mas eu estou dizendo, quem mata deve pagar pelo crime que cometeu. Eu estou apenas dizendo para nós não nos envolvermos, não nos sentirmos afetados e nem julgarmos o que está acontecendo, porque a gente não tem condição para isso. Todo julgamento que você fizer, você vai partir desse princípio aqui, de certo e errado. E esse princípio de certo e errado é que prende a gente dentro dessa realidade dual, essa realidade mental. Não a realidade da consciência divina. A gente está distante disso, porque a gente está preso na realidade corpo-mente, na realidade dual, de certo e errado, de normas, de regras, de personagem, de paradigma, de modelos, de tradições, de culturas, e assim por diante. Pode falar. Então, para o leão poder comer o veado, como você falou, é uma coisa da natureza dele, né? Não tem outra maneira de fazer, né? Mas, por exemplo, no caso do João Hélio, não teria uma outra maneira disso ser feito? Existe. Por que teria que ser feito dessa forma? Porque poderia também ser assim, uma bola de neve. Então, puxaram o João Hélio, aí na outra vida vem... Mas ele... eu vou explicar. Jesus ele dizia uma coisa muito interessante. Eu uso muitos exemplos de Jesus, por quê? Porque Jesus está muito próximo de tudo aquilo que vocês ouviram desde criança. Eu poderia ficar falando de Buda, poderia ficar falando de Krishna, de Rama, mas eu ia perceber que isso ia estar distante. Mas na realidade todos esses grandes avatares aí disseram a mesma coisa. Eu acho que até de formas diferentes. Mas, por exemplo, o Krishna, que pega Arjuna e fala, você vai matar sua família. E normal. É normal. Fica tranquilo. É um acontecimento. Eu acho que é um dos mais chocantes que tem. Mas as pessoas não conseguem olhar para entender que é só um acontecimento. Aquilo vai acontecer de qualquer forma. Que vai mudar a interpretação dele com o sentimento que ele vai ter naquele acontecimento e das pessoas envolvidas.
Jesus ele dizia o seguinte, gente, olha, é preciso que haja o escândalo. É preciso que haja o escândalo. Ai de quem provoca o escândalo. Porque esse que provocou, como a pessoa que matou, ele vai responder por isso, no tribunal da própria consciência. A partir do arrependimento, da culpa, das dores morais, que farão com que ele reveja a sua postura, que ele se resgate, se ajuste com a própria consciência, sofrendo o que fez sofrer. Tudo isso é um mecanismo natural. João Hélio estava no carro, foi arrastado. João Hélio era uma criança. Se não tivesse essas duas pessoas para roubar naquele momento, se não tivesse outra forma de fazer com que ele sofresse aquele arrastamento, se não houvesse aqueles dois personagens, a própria natureza se encarregava disso, de uma outra forma. Ele ia ser arrastado por uma outra coisa, por algum bicho, por alguma coisa, por algum acidente. Existe, entre parênteses, acidentes, né? Conhecidos como acidentes. A gente sabe que acidente não existe, mas existem sempre mecanismos naturais para que as coisas se ajustem. Porém, o universo trabalha de que forma? Existe sempre aquele que quer apanhar e existe aquele que quer bater. O que o universo faz? Junta. Tá, em todo lado você percebe as energias. As pessoas que querem apanhar, aquelas que precisam sofrer, que precisam expurgar, que precisam ser penalizadas, aquelas que precisam se reajustar com a própria consciência, que necessitam de sofrimento. Então, no momento certo, oportuno, vai encontrar a pessoa certa que se ajusta com aquilo e a coisa acontece, o escândalo acontece. Só que esse que está sendo instrumento de uma desgraça, aparente desgraça, ele também está dentro de um processo educativo, do processo de evolução. Ele precisa passar por experiências dolorosas também. Ele precisa, às vezes, passar por isso para crescer, para aprender, para se desenvolver, para expandir a conhecimento. Pode falar. Na verdade, assim, a reencarnação é uma forma de reparar os erros, aprender, é isso, pode falar. Não é isso? Isso, se a gente não adotar, gente, por isso que é difícil isso. Se a gente não adotar a fórmula da reencarnação, não existe justiça. Entendeu? Só existe o mal no mundo. Deus não é justo. Deus não é perfeito. Deus não é misericordioso, coisa nenhuma. Já se viu levar meu filho, tá aí, 20 anos, porque não me levou. Então a gente começa a fazer todo tipo de questionamento. Por quê? Porque essa equação não se fecha. Então é preciso que a gente entenda que existe sim uma lógica para tudo, que tudo está certo. Quando a gente entender que tudo está certo, que não existe o errado, e a nossa visão é que é errada, os nossos conceitos, os nossos preconceitos, os nossos valores, o nosso caráter que foi estruturado dessa forma, com essas crenças, e que a mudança do caráter implica em você mudar essas crenças. Você precisa de novas ideias, você precisa de um novo ponto de partida, você precisa se estruturar mentalmente de uma outra forma, com outro programa, para olhar para o mundo de uma forma diferente, porque do jeito que nós estamos, do jeito que é o nosso caráter, do jeito que são as nossas crenças, a gente vai continuar pensando dessa forma, e tudo isso que eu estou dizendo para vocês é algo inaceitável, algo impossível e distante, porque a gente foi educado para reagir, a gente foi educado para lutar. A gente não foi educado para oferecer outra face, para não reagir ao mal, para dar o que te pedem. Jesus dizia isso, né? A gente não foi educado para isso. A criança, ela apanhava, o menino apanhava, brigava na escola, o pai perguntava, você apanhou ou bateu? Pai, eles me bateram, então você vai apanhar mais. Você não podia apanhar, não é isso? Então o filho é preparado para lutar.
né? Ele é educado dessa forma. Entre outros exemplos. Pode falar. Mas, Paulo, se foi feito o Estado, você explicou numa aula aí que foi feito o Estado, não entendo essas coisas. Que Estado? Sociologia, essas coisas, antropologia, entendeu? Foi feito o quê? Foi criado um Estado para as pessoas, um Estado que colocou as leis, né? E que colocou tudo. Então, para a gente viver esse, eu acho, né? Eu sinto, para a gente viver esse patamar de consciência que você está falando, não vai poder nessa dimensão ou nessa morada do Pai, vamos dizer assim. Vai ter que ser em outra, porque aí nós vamos ter que mudar tudo. Sei lá, vai ser um... Olha, Mas é um caminho de evolução. eu vou dizer uma coisa, eu vou dizer uma frase do Rumi. Rumi também. Por que você permanece nessa prisão quando as portas estão abertas? Porque você não saberia sair, você não saberia o que fazer fora disso. Então, a gente está preso dentro de uma prisão e não está percebendo que as portas estão abertas. Mas, Paulo, É a mesma O que coisa acontece? Tudo isso que eu estou propondo vai mexer com vocês mesmo. Tudo isso que isso é polêmico. Isso vai é controverso. Mas é assim. É assim. Paulo, posso dar um exemplo? Sim. Desculpa. É a mesma coisa que ganhar na loteria. Todo mundo quer ganhar na loteria. A maior parte das pessoas que ganharam são pobres. Por quê? Porque elas não sabiam lidar com dinheiro. Então elas viram aquele monte de dinheiro e ao invés de elas se prepararem para o futuro, falar, não, eu ganhei 1 bilhão, mas eu não vou gastar 1 bilhão hoje. Eu vou guardar esse dinheiro e aplicar o que eu vou guardar. Não, elas querem sair comprando carro, lanche, barará, barará, estoura o dinheiro. Só Fica que pobre de novo. Fica por quê? Porque o importante não é ter, o importante é manter. E eles não têm essa ideia. Então, assim, ver aquele montante, me emociona, não sabe o que fazer com aquilo e começa, gasta. Chega uma hora, primeiro, chega uma hora que não tem mais o que comprar. Então, acabou o encanto do dinheiro. E chega outra hora que não sabe manter o que conquistou. Porque não conquistou, ganhou, não conquistou. E o nosso espírito, vou usar a palavra espírito, ele não tem que ganhar, ele tem que conquistar. Por isso que a gente vai passo a passo. Por isso que Não, gente, gente, veja só, eu estou dizendo, é curioso isso. Quando a gente introduz uma visão diferente das coisas, assim, absolutamente polêmica, que está na contramão de tudo aquilo que vocês são, que vocês aprenderam a ser, tudo aquilo que mostraram para você, achei um louco para você, não é isso. Vocês estão errados, ninguém está errado, está tudo certo, o mal não existe. Quando chega alguém dizendo isso, é evidente que isso vai cutucar vocês de uma tal forma. Mas como? Você está louco. Como é que a gente vai fazer isso? A gente vai aceitar aquilo, a gente vai aceitar aquilo outro. não, Pois é, como é? aceita, por causa da Mudando, reencarnação. introduzindo dentro de vocês uma nova visão. Eu tenho que só jogar uma semente. Se isso vai, é igual a história do semeador. Ele saiu jogando sementes, entendeu? Jogou sementes. Pode encontrar ali um solo que não vai dar em nada, pode encontrar ali um solo que também não vai dar em nada, a parábola é muito bonita, porque ele diz primeiro do sol, o primeiro solo que ele joga, se eu não me encontro, é nas pedras, né? Aí vem o sol e queima, esturrica tudo, né? Depois joga num lugar onde tem muitos espinhos, né? Os espinhos vêm, a coisa começa a crescer e destrói também. Não é isso? Então a gente joga a semente está sendo jogada. Mas de repente vem o sol do caráter e da realidade da pessoa completamente diferente, ela não vai abrir mão daquilo, não vai dar em nada o que eu estou dizendo. Outra até pode considerar, tenta colocar em prática, uma vez que o mundo é totalmente diferente, a força do mundo, os espinhos do mundo são totalmente contrários, ela não. Essa semente aqui é louca, isso aqui não pode, esse modelo de pensamento não pode dar certo nunca. Aí joga num outro terreno, um terreno é um solo fértil. O que acontece? Aí aquilo vai prosperar. Aí já não existe a influência do sol, a influência dos espinhos, já não existe influência nenhuma. E aquilo cresce, aquilo se multiplica, aquilo dá frutos.
Essa é a ideia. Se isso vai dar frutos com a consciência de vocês, depende de vocês. Eu estou apenas falando de uma nova visão, de uma nova forma de olhar o mundo, de uma forma holística. De uma forma que nesse campo, depois desse campo, além desse campo de certo e errado que a gente está preso, dessa prisão, existe um campo onde não existe certo e errado e só existe o amor, o respeito, a unidade, onde as coisas elas estão dentro de um outro nível. E assim, Paulo, eu estou lembrando de umas coisas que o Paulo, ele não só fala como ele faz, né? Paulo, você não vai guardar o carro? Está na rua. Não, deixa. Só se roubam pessoas roubáveis. Se eu tiver que passar pelo roubo, eu vou passar. Eu já parou uma pessoa em frente de casa, entrou 5 minutos para tomar uma água, quando ele voltou, o carro não estava mais na rua. Aí eu falei para ele, é diferente quando a pessoa tem que passar por E eu já deixei... Você pode guardar, esconder, vão te levar. E eu tinha um cadete, eu morava naquela outra casa ali na frente. Uma vez eu vivia deixando o vidro aberto. Ele deixava aberto, tudo. Aí, segurança 2 horas da casa. manhã, o segurança tocando a campainha. Ô moço, você deixou o vidro aberto. Ah, tá bom, pode fechar. Mas ele fazia direto, ele faz, Não adianta, gente. Se for para você atrair, as coisas não acontecem por acaso, ninguém é vítima de nada. A gente gasta muita energia que poderia ser usado no nosso desenvolvimento, na produção de coisas úteis, ocupar o nosso tempo para construir, para sair daqui melhor, para aprender coisas novas. A gente gasta com coisas inúteis. Pessoas de sucesso. Se vocês pegarem o dono do Facebook, como é que chama ele? Zuckerberg. O Mark Zuckerberg? Isso, Zuckerberg. Ele usa sempre a mesma camiseta e a mesma calça. Sempre. É uma das pessoas mais ricas do mundo. Mas sempre a mesma camiseta, porque ele tem 300 camisetas igual. 300 calças igual. E não é só ele, são vários milionários que fazem isso. Aí perguntaram, por que esses milionários fazem isso? Por que eles usam sempre a mesma roupa? Quem assistiu 9 Semanas e Meia de Amor? Aquele cara que usava sempre a mesma camisa, o mesmo terno, a mesma calça, por quê? Para não ter que gastar tempo com decisões inúteis e estúpidas. Decidir qual roupa que eu vou usar, qual sapato que eu vou usar. O sapato é sempre o mesmo. É só porque é nome, né? Então o cara já ganha tempo. E as mulheres de sucesso? Então, não tem mulher de sucesso não existe. Mulher de sucesso não existe. É por isso que elas não vão para frente, ó, sabe? Mas diz que a mulher não se veste para o homem, ela se veste para o homem. No Brasil é o que mais faz sucesso. Se a gente fizesse isso, se a gente gastasse menos tempo com coisas inúteis, menos tempo com coisas inúteis, ia sobrar muito mais tempo para a gente investir em nós mesmos, no nosso aprendizado, em coisas novas. A nossa cabeça está sempre entulhada de coisas descartáveis, desnecessárias, sabe? Apegados a coisas que não tem o menor sentido, que só roubam energia da Mas gente. isso é errado. Oi? Isso é errado. Não existe certo. Existe o que é. Pegadinha do Não tem pegadinha no malandro aqui, não. Gente, eu nunca vou dizer que uma pessoa é errada, uma pessoa certa, uma situação errada. As coisas são o que são. É simples assim, gente. O que é, acabou. O que é. Você quer me falar alguma coisa? Pode perguntar. O meu questionamento é sobre o que você explicou na aula passada. A gente ser o maestro das situações evita o escândalo. O que é? Se nos tornamos maestro. Aquela situação do João é porque os dois não estavam controlando a demanda interna deles. Exatamente. E aí acabou que a natureza... Juntos, exatamente. E de qualquer forma ele passaria por uma outra situação. Olha, uma a coisa que eu situação estava é falando. do controle interno para que a gente não provoque esse tipo de... Isso que ele está falando, gente, é muito importante. Não existe esse fatalismo. Não é porque você matou uma pessoa que você vai ter que ser morto do mesmo jeito. Não é isso. Não existe esse fatalismo. Existe o caminho do amor. O
caminho do amor é o caminho de você fazer o bem, de você se dedicar ao próximo, de você trabalhar dentro de si um reencontro, uma reconciliação com o teu campo emocional, se perdoando, se aceitando, tendo um olhar diferente, porque a avaliação que a gente faz de nós mesmos é a pior possível. Porque a gente tem todo um histórico de coisas mal resolvidas dentro da gente, de coisas que a gente devia ter dito e não disse, de coisas que a gente não queria ter dito e disse, de coisas que a gente não queria ter feito e fez, de coisas que nós fizemos, enfim, a gente tem uma série de coisas mal resolvidas dentro da gente. Quando você começa a fazer coisas boas, por isso que Pedro dizia, o bem cobre uma multidão de pecados. É nesse sentido que nas cartas, no Ato dos Apóstolos, existe essa frase. Por quê? Porque quando você faz um bem, a avaliação que você começa a ter de você mesmo começa a mudar. Pô, eu não sou esse lixo que eu pensava que eu era. Eu não sou essa pessoa desprezível que eu imaginava ser. Eu sou capaz de ajudar, sou capaz de fazer o bem. Você começa a mudar os parâmetros internos. Então isso é absolutamente renovador. Aí você não vai sentir a necessidade mais de se punir, atrair desgraça. O Chico Xavier ele conta uma história interessante de um cara muito bom, que ajudava a todos, que ia nas casas dos companheiros na fábrica e ele socorria todo mundo, e ele participava de ações voluntárias na igreja, nisso, adorado por todo mundo. De repente na fábrica ninguém sofre acidente, ele vai e me perde o dedo na máquina. Justamente ele. A pessoa mais dedicada ao próximo, menos egoísta, mais altruísta. Por que justamente essa pessoa perdeu o dedo? Aí, no centro que ele trabalhava, chegou uma mensagem um dia dizendo por que ele perdeu o dedo. Falou, era para você ter perdido o braço inteiro. Era para você ter perdido o braço inteiro. Mas em função de tudo que você tem feito, você perdeu só o dedinho. Se tivesse feito mais, nem o dedo ele perdia. Então não é que o menino precisava ser arrastado pelo carro, mas é que a pessoa não escolheu o caminho da transformação, da modificação dos seus parâmetros internos, em se reconciliar consigo mesmo, em rever suas crenças, em se perdoar, se aceitar. Não, ele só olhava para si como um monstro, um lixo, vivia vidas de punição, de sofrimento, de angústia, e nós sofremos porque nós somos culpados pelos sofrimentos que a gente tem. Não existe vítima nessa história, não existe sistema, governo, nada. Somos nós mesmos que estamos atraindo isso porque nos achamos merecedores. Então tem que ter um trabalho de diálogo interno, de reconciliação com você mesmo, com a tua essência, para você transformar tudo isso. Está entendendo? Nesse sentido que eu estou querendo dizer. Que não é que a pessoa não faz nada, ela só alimenta aquela ideia, vê o universo e age. Não, então tá bom, então você vai sofrer para te ajudar. Você vai ser arrastado também? É isso que você quer? Vamos arrastar você. Acabou. Aí pega duas pessoas lá. Às vezes ele nem queria arrastar a criança. Eles queriam roubar o carro, nem viram o moleque, ou se viram, perderam totalmente o senso, a noção. Se pensar no tsunami, várias pessoas morreram arrastadas da mesma forma, ninguém se comoveu com um desastre. Exatamente. E o fato do exatamente. Porque a pessoa pode ser arrastada por um carro ou pode ser arrastada por um tsunami, né? O universo vai essa agir. questão de fazer o bem, uma vez eu vi um palestrante falando, eu achei interessante, que tem pessoas que... Tem uma parábola de Jesus que ele fala, que se a mão direita não deve saber o que a mão esquerda fez, ou vice-versa. Aí um palestrante começou uma vez uma palestra, assim, eu achei muito interessante, mas eu ria tanto ele. Eu vou mudar essa parábola aqui de Jesus. Faça o bem, mesmo que for para aparecer, porque tem muita gente precisando. Eu achei o máximo aquilo ali. Porque tem muita gente que não quer fazer, não vou, que ela quer que alguém veja o que ela está fazendo, entendeu? O ego está ali, eu quero que tá vendo que eu estou doando, o que eu estou fazendo. Paulo, também tem, uma vez eu conversei contigo sobre os barulhos que tem interno na gente. A gente está em silêncio, com tudo desligado, mas assim, a gente está se ouvindo, um barulho interno. Fazer o bem também provoca esse silêncio interno. Essa busca. Mas esse barulho ele tem que ser... Ele é barulho por quê? Porque não existe uma comunicação constante. Quando existe uma comunicação, ele diminui. Então, por que as pessoas gritam? Porque
embora elas estejam falando, existe uma distância muito grande entre elas. Elas não conseguem se entender. Então elas são obrigadas a elevar o tom. Você percebe? Para um tentar fazer se entender pelo outro. E o outro começa a gritar também, porque não existe uma comunicação ali, existe uma distância. Quando você tira essa distância, quando você começa a entrar dentro da pessoa, entender as razões dela, ela entra dentro de você, entende as tuas, começa a existir... Não, acaba. As pessoas começam a falar baixo, começam a se entender, começam a pacificar. Então, a gente tem que tomar cuidado com muitas coisas, viu, gente? O que você falou mesmo? Desculpa. Esse foi um negócio, eu me perdi. Eu falei de gritar. Do barulho. Esse barulho é a mesma coisa. Você tem que olhar, não entrar em guerra. Se você entrar em guerra com esses barulhos, com essas vozes, com esses sentimentos, você só reforça eles. Não é isso. Você tem que ter um diálogo amoroso. Com tudo que você sente, com tudo que a tua sensibilidade é capaz de captar, com tudo aquilo que se processa dentro de você, tem que existir um diálogo amoroso com aquilo. Entendeu? Eu estou sentindo uma angústia. Tá, angústia não é você. Primeira coisa, vamos lá. Primeira regra do diálogo interno que você tem que ter. Vamos lá, eu estou sentindo angústia, não? Vamos pensar numa outra coisa. Ansiedade. Ansiedade. Cobrança. Não pode ser ansiedade, tá? Eu estou me sentindo ansioso. Primeira coisa, você não é a ansiedade. Isso é a primeira coisa que você tem que considerar. Ok? Então, se você não é a ansiedade, você é uma coisa, uma instância, e a ansiedade é outra. Ok? Então vamos ter quando existem dois seres, como é que a gente resolve isso? Através do diálogo. Então, se você não é a ansiedade, você pode, segunda coisa, você pode dialogar. Você pode dialogar, ok? Pode existir um diálogo. Ora, se pode existir um diálogo, terceira coisa, pode existir convergência. O que é convergência? Fazer com que as duas partes se entendam. Pode existir um entendimento com a tua ansiedade. Ok? Quando você começa a ouvir, a entrar em diálogo, primeiro você vai entender que aquilo não é você. Tudo que existe de desconfortável, gente, dentro do nosso ser, tudo que a gente sente de desconforto não é nosso. Não é o nosso ser. São registros com os quais nós estamos identificados. Isso é diferente de ser o ser. Não adianta você tirar uma fotografia tua, eu tiro uma fotografia minha, guardo na gaveta e depois acho que aquela fotografia sou eu. Não é. Ah, mas é minha cara. Não interessa. Não, mas eu tinha o cabelo igualzinho e tal. Mas não é você, querido. Você está aqui, a fotografia está lá. Mas a gente vive a ilusão louca de que essas coisas são a gente. Porque elas têm a nossa cara, porque elas estão no nosso campo psíquico, porque elas estão num diálogo constante conosco, porque elas nos desestabilizam constantemente, então a gente acha que é a gente. Ok? Então, primeira coisa, olha para a ansiedade. Beleza. Você pode ir mais fundo nesse diálogo. Você está ansioso por quê?
Né? Tá aqui, o Douglas 2. Chega aqui, senta aqui do meu lado, Douglas 2. Vamos conversar. É você o Douglas 1, ansiedade é o Douglas 2, tá? O Douglas 2, me diz aí, por que você está ansioso? O que aconteceu? Você está com medo do quê? Aí você começa a ouvir. Automaticamente, olha que curioso isso. Automaticamente você começa a ouvir o que ele tem para te dizer. E ele vai te dizer. Aí você se concentra no que ele está te dizendo. Ou seja, você se concentra na ansiedade. E uma vez que você se concentra nela, você vai perceber que essa ansiedade, ela tem raízes emocionais. Elas estão enraizadas em algum evento. Mesmo que você não perceba o evento, você vai sentir. Pode surgir até imagens na tua cabeça, isso é comum, do que foi esse evento. Você pode surgir imagens de que você era um rei, que não sei o que, e que aconteceu isso, aquilo, outro. Todo um enredo pode surgir nesse diálogo. Aí você começa a analisar esse enredo. Você pode até, gente, essa é uma técnica que a gente usa no nosso trabalho de imaginação ativa, que foi usada a partir de Jung, né? A gente pegou um pouco as técnicas de Jung, de imaginação ativa, e desenvolveu a autoapometria, que é mais ou menos essa coisa. Você pode colocar em regressão esse Douglas 2. Não, Douglas 2, tudo bem, você está ansioso aqui, sente essa ansiedade, vê o que é, olha, aí o Douglas 2 vai começar a dizer tal. Agora volta no tempo e veja por que você está sentindo isso. Olha o que te aconteceu, qual a origem disso, isso está enraizado em alguma experiência do passado. Veja que experiência foi essa. Aí o Douglas 2 vai lá, olha aquilo tudo e tal. Quando ele volta, toda a carga afetiva da ansiedade, ela se despotencializa. Automaticamente você vai se sentir mais calmo, mais sereno e livre disso. Isso com ansiedade, isso com angústia, isso com medo, isso com preocupação, isso com... Gente, eu faço isso direto, isso é um santo remédio. Isso é uma técnica de auto-aplicação. Você não precisa de passar em tratamentos de apometria para fazer isso, você pode fazer em casa. Você pode deitar na cama e pensar, entrar em diálogo com as tuas angústias, com os teus medos, com as tuas preocupações, com aquilo que está te deixando ansioso, né? Procura entrar em diálogo, olha, transforma aquele sentimento numa figura, dá uma cara para ele, pode ter a tua cara mesmo, a cara de uma menina, às vezes sem mulher, viu, gente? Às vezes eu conversar com um sentimento, eu vejo a cara de uma mulher, da mulher era eu. Opa, não vi o negócio do Scarlett Johansson, né? Era bonita. Aí eu converso com a mulher e tal, aí a gente vai entrando num diálogo e tal, faço ela voltar no tempo e tal, porque você está no comando. Obrigado. Isso, gente, a gente está expandindo o nosso poder, não para fora, mas para dentro. A gente está começando a desenvolver a nossa capacidade de exercer o domínio sobre si mesmo, de ter um poder de transformar a própria realidade, de ter gestão sobre os sentimentos, sobre as emoções, né? Não sentimentos. Sentimentos vocês não precisam ter gestão nenhuma, sentimento é uma coisa maravilhosa, agora emoção não. A pessoa que fala inteligência emocional é uma besta. Porque o inteligente é aquele que não se orienta pelas emoções. Ele se orienta pelos sentimentos, pelo sentir. Não pela emoção. A emoção o que é? Medo, é raiva. Isso é emoção. É angústia, aflição, indignação. Essas coisas são medo. São coisas, todas elas são raízes do medo. Medo. As emoções, elas só podem ser superadas com conhecimento. Vou até escrever essa frase. Um dia, guarda no papelzinho, um dia vocês vão entender profundamente isso, tá? Pensem, reflitam, meditem. As emoções só podem ser superadas
pelo conhecimento. Enquanto não houver conhecimento, você vai estar sendo conduzido pelas emoções. Enquanto não houver conhecimento, haverá uma ausência, haverá, portanto, o medo. E o medo ele é responsável por todo tipo de emoção, por todas as suas reações negativas. E vocês vão encontrar ali, atrás da cortina de cada escolha tua, de cada decisão tua, de cada reação tua, atrás da cortina vocês vão encontrar o gigante do medo, da espreita. E o medo não é nada mais, nada menos do que uma ausência de conhecimento. No momento que surge o conhecimento, o medo desaparece. No momento que surge o conhecimento, o medo desaparece. Porque a gente só teme aquilo que desconhece. Ninguém teme o que conhece. Aquilo que você conhece, você não teme. Você teme o que você desconhece. Então o medo está intimamente ligado à ignorância, ao desconhecimento. Por isso é importante buscar o conhecimento, porque o conhecimento é transformador, ele liberta, ele te fortalece, ele te tira da escravidão das emoções. As suas reações são emocionais. Você vê uma coisa que você não acha certo, que você acha errado, você tem uma reação emocional para aquilo. Aí você já fica nervoso, já quer brigar, já quer bater. Por quê? Porque você, infelizmente, é escravo das próprias emoções. Quando você vê e compreende, acabou, tua reação é outra. O teu envolvimento é um envolvimento mais calmo, tranquilo, pacífico, de compreensão. Ou seja, a virtude da compreensão, do entendimento se manifesta ali, está presente. E aí o que isso daí derruba os muros que impedem a gente de manifestar a nossa essência amorosa. O amor já está pronto dentro da gente, viu? Ninguém precisa aprender a amar, ninguém precisa desenvolver a capacidade de amar, ninguém tem que lutar para ser amoroso, não, vocês são amor. O problema é que existe, esse amor está preso dentro de muros altíssimos, dentro de uma prisão, de uma cela, e a gente não tem acesso a isso. A gente está vivendo uma vida eminentemente mental, de conceitos, de valores, de emoções, de regras, de desconhecimento total da própria essência, da própria realidade. As nossas reações são completamente resultado de um programa distorcido que nos leva o tempo todo a julgar o que é certo, o que é errado, o que é bonito, o que é feio, o que é forte, o que é fraco, o que é correto, o que é incorreto, o que é coerente, o que é incoerente, e assim por diante. A gente vive o tempo todo sendo convidado, sendo obrigado a tomar uma decisão diante de algum conflito. Nós vivemos num mundo na esfera dos conflitos. A realidade nossa é essa ainda. A gente vive a realidade dos conflitos. E conflito significa a realidade dual. Nós vivemos de forma dualista, portanto, a gente não consegue viver de forma holística ainda, porque a gente não consegue olhar o todo. A gente enxerga só o antagônico, o oponente, aquilo que não se ajusta ao nosso ser, que o tempo todo precisa ser avaliado, julgado. Percebe isso? Temos tempo para pergunta, Célia? 10 minutos. Ok, gente, falei demais hoje, hein? E eu nem preparei aula, vocês acreditam? Hoje foi meio no chutômetro. Mas acho que deu bem, né? Acabou. Chutou no gol. Hã? Chutou no gol. É. E aí, galera? Eu tenho feito. Bom, ela perguntou se estava errado, né? Usar a mesma roupa sempre. Tá errado? Aí você falou, não, posso dizer que tá errado. Mas a pergunta foi legal. Tá certo, tá. Tá certo. Eu já aboli esses verbetos aí do meu dicionário. Fala, meu amigo. Eu tenho feito bastante esses exercícios
tem me ajudado muito. Esse exercício de conversar consigo mesmo. Nós temos, gente, que nos empoderarmos de nós mesmos. O que vocês acham que são as fábulas que a gente abre lá, né? A gente pega uma fábula, por exemplo, de Persifal, né, que tem que lutar, né, para resgatar uma princesa, tem que vencer um déspota, um rei tirano, depois tem que passar por um dragão, ela está lá presa na torre, né? Aí ele vai lá, liberta a princesa, eles são felizes para sempre. Bem, por que essas fábulas são assim? O que elas querem dizer? Toda fábula está falando dos mecanismos internos. São reproduções daquilo que acontece na essência, na dinâmica do psiquismo humano, no nosso interior, de como as coisas se processam, que luta é essa, quem é esse herói, quem é esse dragão, quem é essa princesa, quem é esse conúntio que tem no final, né? Do rei, do príncipe com a princesa, com aquele final feliz sempre. Então isso aí são simbologias que mostram que existe dentro de cada um de nós uma luta, uma saga, um caminho que a gente vai ter que fazer. Existe uma sombra que a gente vai ter que, de certa forma, integrar, que é esse dragão que precisa ser vencido. Existe uma ânima com a qual nós vamos ter que nos unir, que é o nosso lado feminino, o nosso lado amoroso, o nosso lado, no caso do homem, um ânimos, né? As mulheres também têm que pegar em arma, né? Pela lógica, para libertar o ânimos, né? Que está lá. Não importa, gente. Todo mundo está diante de um processo de enfrentamento das próprias mazelas. Mazela eu não gosto desse termo, porque não é mal isso. Mas, enfim, dos próprios componentes internos para encontrar uma forma de se ajustar com tudo isso, de integrar tudo isso, de chegar num nível, num patamar melhor, um patamar onde a gente não vai viver de uma forma tão limitada, tão estreita, como se fosse um barril de pólvora propenso a explodir a qualquer instante, com um pavio desse tamanho. Não, nosso pavio vai ser gigantesco. Até o negócio explodir vai demorar, né? Talvez nem exploda mais, é isso? Então é isso. Mais perguntas? Eu ia falar só essa parte de conversar com a gente mesmo. No momento que eu tô ansioso, você, parte errada não tem, né? Eu já tinha essa parte de aí eu começo a ver também ansioso assim, aí eu paro e falo assim, meu, palhaçada é essa? Sabe, pode ver só aí porque você está assim. Mas daqui a pouco eu me acalmo. Te acalma, não acalma? Então, ele está usando uma técnica dele, uma técnica com a linguagem simples dele, que vocês deram risada aí, mas ele está se impondo. Ô meu, que palhaçada é essa? Aqui quem manda sou eu. Eu sou o dono, eu estou no comando. Recolha-se a sua insignificância. Se você tem força é porque eu estou permitindo, estou dando significado. Se eu tirar o significado, você desaparece. Você entendeu? A força está com a gente, só que a gente não. A gente acha que não tem força. Por quê? A gente tem crenças. A gente tem crenças limitantes, crenças contrárias, né? Eu estou preparando, existe um projeto, eu estou até preparando, a senhora nem sabe disso. Eu não sei. Eu estou preparando um curso de desenvolvimento pessoal. Um curso mesmo. Vai ter um programa, vai ter um esquema bem legal, onde a pessoa, passo a passo, vai encontrando meios, técnicas de reforçar a autoestima, de colocar, de se centralizar, de se empoderar, de tomar conta de si mesma, de resgatar, de reencontrar, reconciliar-se consigo mesmo. Eu gosto muito dessa palavra, viu, gente? Reconciliação. Isso que é a palavra desse final, desse período de transição que a gente está passando, é reconciliação. Nós temos que nos reconciliar primeiro com a gente, depois reconciliar-se com o outro naturalmente. É natural isso. Enquanto não existir
uma aceitação, uma aprovação. Enquanto não existir uma boa estima dentro da gente, do lado de fora não vai existir também. Enquanto você não se perdoar, não se compreender, jamais você vai perdoar o outro, vai compreender o outro. Porque você já tem toda uma predisposição e toda uma forma de se tratar que vai ser reproduzida do lado de fora do mesmo jeito, porque a consciência ela se projeta tanto para dentro quanto para fora, a consciência é a mesma. E da maneira que você se trata, você vai estar tratando o outro, você vai estar lidando com o outro. Então, quando você começa no laboratório do teu ser mudar esse tratamento, esse relacionamento consigo mesmo, automaticamente do lado de fora isso começa a mudar também. Você passa a ser mais sereno, calmo, tranquilo, compreensivo, complacente e assim por diante. Isso é maravilhoso. Então, a gente tem todas as condições de melhorar, de viver bem. Certo? Só depende da gente. Ok? Vamos encerrar então?